toda vez que a gente fala, a gente se escuta, então a gente para pensar sobre a trajetória percorrida e principalmente para aquilo que a gente está fazendo hoje, né, a conexão com uma experiência, uma bagagem acumulada e aquilo que a gente visa desenvolver, né? Como professoras de história, historiadores, a gente sempre pensa essa engrenagem do tempo, né? Passado, presente e futuro, inclusive na nossa própria formação. Na verdade, desde a época da escola, ali na 8ª série, atual 9º ano, eu decidi fazer faculdade de História, eu sempre gostei muito. Entrei na graduação em 2007, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Me interessei por estudar o ensino de História, né, enquanto campo de pesquisa, em função do programa de iniciação à docência, da qual fui bolsista durante 2 anos, que é o PIBID. E no PIBID eu entendi que o ensino ele é um campo possível, né? A educação, o ensino, ele não é um mero lugar de aplicação. Ele é um lugar que também se teoriza, que também mobilizamos conceitos. Do ponto de vista epistemológico, é um lugar riquíssimo, né? Que a gente se lança aí perguntas e vai atrás de tentar desenvolvê-las e pensá-las coletivamente. Confesso, né, que eu me apaixonei pelo ensino de História hoje, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo relacionado ao ensino, e acho que é uma vida inteira pela frente para desenvolver e continuar desenvolvendo pesquisas nesse campo. Por quê? Dentro do ensino de História, a gente pode refletir, eu posso pensar sobre as questões de gênero, eu posso discutir sobre relações étnico-raciais, eu posso pensar sobre tecnologias digitais, que é onde eu me insiro. Eu tenho um mar de possibilidades de perguntas, né? Então, eu escolhi o ensino de História como campo por considerá-lo enquanto extremamente instigante e potencial para responder perguntas à sociedade, né? Que é aquele universo próprio da escola e que vai dialogar com a família, né? Que vai dialogar com a própria universidade e com o mundo que nos cerca. Na graduação, eu já comecei a trabalhar com o tema das tecnologias digitais ou cybercultura, analisando alguns projetos da área, né? Como, por exemplo, o próprio Café História, que nós conhecemos, do nosso colega Bruno Leal. Então, eu fiz uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, discutindo um pouco sobre essas tecnologias digitais e analisando alguns projetos da área. Na época, eu não tinha ainda formulado, né? Ainda não era tão forte esse debate de história pública, né? Que depois eu fui estudando e me aprofundando também. No mestrado, né? Eu concluí o mestrado, eu fiz de 2013 a 2015, eu trabalhei com a discussão de formação de professores, como alunos de licenciaturas, né? Licenciando, pensam a questão do digital na sua formação. Então, eu fui investigar o currículo acadêmico de formação de licenciandos da UFRJ, que era o local onde eu estava cursando a pesquisa. E a gente percebe de forma recorrente que a tecnologia ela é fixada, né, o sentido enquanto recurso pedagógico. Isso sempre me incomodou um pouco, porque eu acho que sim, a tecnologia digital ela pode ser um recurso pedagógico para eu ensinar história, mas eu sempre achei que ela poderia ser algo mais do que isso. Como é que ela mexe a estrutura do conhecimento histórico, a forma como eu ensino e como eu aprendo história? Então, eu fui discutir um pouco isso, né? E na dissertação eu trouxe, baseada na Maria Elizabeth Bionconsini de Almeida, que é professora da PUC de São Paulo, o conceito de web currículo. O web currículo quer dizer que a tecnologia ela não vai ser meramente uma ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem. Não quer dizer que ela vai estar apenas de forma tangencial, e sim que ela vai ser trazida para o centro do processo de ensino-aprendizagem. Como eu fazia o mestrado na linha de currículo, docência, né, eu trouxe bastante essa discussão do web currículo, o que seria um web currículo de história. E no doutorado, toda vez que a gente faz pesquisa, a gente sempre tem uma série de perguntas que ficam em aberto. Eu quis investigar, a minha ideia para o doutorado era trabalhar a discussão da temporalidade. Como a tecnologia muda uma noção de tempo? Muda? Em que sentido? Como? Como é que a gente percebe isso
na hora que eu estou lidando com uma criança, você aí que tem filhos, né? Como é que a gente observa isso na linguagem da criança, do jovem? O que muda? Então, eu tentei avançar um pouco nessa discussão, né? A minha tese, eu trabalhei com 4 capítulos. No primeiro momento, eu fui nas políticas de currículo, então eu trouxe um pouco isso do mestrado, da discussão sobre a pauta curricular, e fui analisar alguns documentos da área, né? Destaco aqui na nossa conversa, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que está aí regendo a educação, né, que foi homologada em dezembro de 2017, depois com o ensino médio em dezembro de 2018, e a Base Nacional traz a cultura digital como a 5ª competência. Então, eu fui discutir sobre isso, de que forma a tecnologia estava sendo mobilizada nesses documentos. A BNCC é bem mais recente, então, como historiadora, eu fui lá numas décadas anteriores, discutindo também os parâmetros curriculares nacionais, né, os PCNs da década de 90. Enfim, então eu fui historicizando para observar nos documentos essa transformação da discussão sobre o digital. No segundo momento da tese, no segundo capítulo, eu trouxe os professores que fazem pesquisas na área do ensino de história, professores pesquisadores. Usei como empiria as dissertações do mestrado profissional em ensino de história para ver como essa discussão estava aparecendo. Então, por exemplo, a gente tem trabalhos no banco de dissertações do Prof. História que falam sobre o webquest, sobre jogos, podcasts. A tecnologia digital, ela é um mundo. Você abre, descortina aquilo ali, você tem várias possibilidades de abordagem metodológica. Então, eu fui investigar como é que esses professores que estão em sala de aula atuando, dando aula de história, como é que eles estavam investigando e mobilizando a tecnologia digital. E usei também, além das dissertações do Prof. História, alguns eventos da nossa área, né? O Simpósio Nacional, a ANPU, os encontros dos últimos 3 anos, considerando o marco, né, do momento que eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, concluída ano passado, 2019, em outubro de 2019, foi quando eu defendi, e eu fui, então, investigar as últimas 3 edições de 3 eventos da área. Os encontros da ANPU, recortando apenas nos GTs, né, nos que trabalhavam com o ensino de história, os simpósios temáticos de ensino de história. Fui trabalhar também com as 3 últimas edições do Perspectivas do Ensino de História, que é outro evento importantíssimo da área, e o ENPEC, que é o Encontro Nacional dos Pesquisadores de Ensino de História. 3 eventos, sempre com esse recorte do digital, né? Buscando por meio das palavras-chave, lembrando que os títulos, os resumos desses trabalhos, eles são espaços estratégicos. E isso é legal da gente pensar, né? Quando a gente escreve um texto, quando a gente escreve uma tese, uma dissertação, e qual é o título que a gente vai colocar? Ou mesmo um livro. Às vezes isso define para uma pessoa ler o seu trabalho ou não ler o seu trabalho. Então, se eu quero, né, demarcar o lugar de pesquisadora do ensino de história, eu preciso mobilizar isso no meu título. E foi esse movimento de investigação que eu fui fazendo, por meio dos títulos e palavras-chave, por que esses professores pesquisadores tinham mobilizado e como tinham feito isso. E fecho, então, o trabalho da tese de doutorado com a parte que eu sempre falo que é a parte que mais me emociona, uma parte que realmente me tocou muito pelo sensível, né, pela espontaneidade que ela trouxe, que é a voz dos estudantes da educação básica. Alunos de 6º ano e de 9º ano de 4 escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, nosso município aqui. Dentro dessas escolas, eu trabalhei com escolas municipais, federais e uma escola da rede privada, na qual eu atuava na época, uma escola situada na comunidade do Pavãozinho e Cantagalo, no bairro de Copacabana. Foi muito interessante, Paulo, observar, né, o que os alunos tinham a dizer em relação a esse tema, né? Seria muito vago eu chegar na sala de aula, gente, o que vocês acham sobre tecnologia digital? Não fazia muito sentido. Como eu, no PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, tinha tido a experiência de formular oficinas pedagógicas, eu trouxe isso tanto para a pesquisa do mestrado como para a pesquisa do doutorado. No mestrado, quando eu trabalhei com os licenciandos, eu fiz uma oficina pedagógica com eles
por meio do Museu da Pessoa. Então, a gente trabalhou com a construção de narrativas ali. No doutorado, eu elaborei uma oficina pedagógica para que esses alunos de 6º ano e de 9º ano pudessem me contar sobre fatos marcantes das suas histórias de vida. E foi aí que entrou a discussão de temporalidade. Porque eu perguntei para eles, né, por meio de uma folha didática, quais são os fatos marcantes da sua história de vida. E foi divertidíssimo, Paulo. Tinha coisas muito engraçadas, assim, muito espontâneas. Foi o lançamento do jogo tal. Isso foi um fato importante da história de vida daquele aluno. E outras que não são engraçadas, demarcam lutas sociais muito grandes. A violência urbana, por exemplo, foi algo que apareceu na narrativa das 4 escolas. Todas elas trouxeram essa marca da violência urbana. Então, eu fui pensar a própria violência como um marco dessa temporalidade. Por quê? Qual é a noção de futuro que uma criança tem quando ela vê o seu pai assassinado na porta de casa? Há muitos relatos ligados ao universo das drogas, do tráfico, dessa falta de perspectiva e de esperança. Então, isso, como professora de história, foi algo que me marcou muito. Porque a gente sempre pensa, qual é o meu papel como professora de história? O que as minhas aulas realmente estão provocando, transformando, sem querer ser pretensiosa, mas já sendo mesmo? O que elas estão realmente tocando, né, esses estudantes? De que forma? Será que a minha aula está mais preocupada com o conteudismo ou ela está preocupada em abarcar essas narrativas e fazer dessas narrativas conteúdos das aulas de história? Então, a pesquisa acadêmica me transformou muito como professora, porque eu continuo atuando em sala de aula, tanto com estudantes da educação básica, como também com a formação de professores, e eu acho que ela foi uma grande contribuição para me transformar na pessoa e na profissional que eu sou hoje. Muito mais da escuta, muito mais da sensibilidade, o que não quer dizer que a gente vá abrir mão do rigor do fazer história. A gente tem método, a gente precisa, sim, mobilizar conteúdos, não estamos abrindo mão do conteúdo, mas esse movimento coletivo, esse movimento conjunto que a gente nomeia como aula de história, ela realmente precisa ser uma troca. Ela não é um movimento só eu, professora, vou lá ensinar alguma coisa. Eu vou ensinar, mas eu vou também aprender. Já dizia Paulo Freire, quem ensina aprende, quem aprende ensina. E aí, onde entra o digital nisso? Nessa oficina pedagógica, no momento que a gente fez, elencamos lá os fatos marcantes da história de vida deles, eu perguntei a eles também, quando esses fatos estavam acontecendo, você lembra o que estava rolando no Brasil, no mundo, no local que você mora? Então, essas escalas, né, esses jogos de escalas aí, o nacional, o mundial, o nacional e o local. E aí, depois eu levei para esses estudantes uma folha, aquela folha A3, sabe? Aquela grande, e falei para eles, eu queria canetinha, lápis de cor, post-it colorido. E eu falei, agora eu queria que vocês pegassem essa folha e vocês desenhassem esses fatos marcantes e que vocês conectassem esses fatos da forma que vocês quisessem. Podendo ser feito na folha de papel ou podendo trabalhar com qualquer tecnologia digital que eles quisessem, desde que eles amarrassem esses fatos. Então, eu tive alunos que preferiram usar o papel e tive alunos que quiseram trabalhar com o digital. Fizeram gravação de áudio no WhatsApp, usaram aplicativos de montagem de fotos, usaram aquele jogo Minecraft, que é um jogo de blocos, para dar sentido a esses fatos. E o que eu observei? O que é legal de tudo isso? Que no papel, eu tive alunos que mobilizaram uma lógica que é tipicamente do mundo digital. A simultaneidade, a conectividade, como se fossem várias janelas abertas ao mesmo tempo, que nem a gente entra aqui para fazer pesquisa com 10 abas abertas ao mesmo tempo. Eles trouxeram essa lógica para o suporte do papel. Alunos que usaram, né, o meio digital e que não, na minha opinião, na minha análise ali de pesquisadora, não alterou em nada do que se aquela produção tivesse sido feita no suporte do papel. Né? O jogo Minecraft, por exemplo, foi meramente uma ilustração. Eu poderia ter feito a mesma ilustração usando caneta, papel, lápis de cor.
Para fechar, qual é a conclusão que eu chego na tese de doutorado? A tecnologia, ela é condição de pensamento. Ela não se define apenas pelo suporte que eu uso. Não é o fato de eu estar aqui usando celular, tablet, computador, que define que eu realmente explore uma lógica digital. E é isso que muitas vezes na sala de aula a gente observa, professores que usam tecnologias digitais para reproduzir o que sempre fizeram, não trazem nada de diferente. E vice-versa, pessoas que trabalham no papel e que conseguem remeter a esse universo digital. Então, eu fecho a tese de doutorado com essa conclusão. A tecnologia digital, baseada na experiência que eu desenvolvi nessas escolas, nas leituras e na defesa mesmo, que a gente tem que defender um ponto de vista, a tecnologia digital, ela é condição de pensamento e não se define apenas ou meramente pelo suporte utilizado. Toda vez que a gente trabalha com a discussão sobre cultura digital no Brasil, a gente precisa enfrentar esse tópico, porque a desigualdade, como você falou, né, parece que está no sobrenome do nosso país, é perverso, é extremamente desigual, é excludente, mas acho que a gente tem que pensar em estratégias criativas de subversão. Não quer dizer que eu não vá lutar pelas políticas públicas relacionadas à tecnologia digital, mas quer dizer que eu preciso trabalhar com aquilo que eu tenho, que às vezes não é o ideal, mas é um brutal real, né? Uma realidade brutal, perversa. Mas o que eu posso fazer dentro disso? Quando eu trabalhava numa escola em área de comunidade, aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu pensava muito sobre isso. Não dá para a gente generalizar. Porque eu tenho alunos que moram na comunidade que às vezes tinham aparelhos celulares de ponta. Não tinham o que comer, mas tinham aparelhos celulares de ponta. O que isso quer dizer? Que não dá para eu fechar a questão. Cada realidade é uma, tem as suas especificidades, tem os seus desafios. E o que eu estou chamando de estratégias criativas de subversão? É eu, a partir da realidade que eu tenho, tentar usar, tentar criar, tentar produzir, sabe? Então, como na tese de doutorado eu comentei com você, que às vezes no papel os alunos traziam uma lógica do digital, eu já fiz isso em sala de aula, usando papel, o trabalho do livro de gamificação, que eu mostrei também para você, eu trabalhei com caneta e papel, remetendo a um universo digital que eu não tinha como levar para a sala de aula naquele momento. Eu não tinha recurso financeiro, eu não tinha como, porque eu ia de transporte público para a escola, nem que eu quisesse, eu não teria como levar um videogame para a sala de aula, por exemplo, o risco disso também, o custo disso. Então, essas subversões, elas vão se dar de forma criativa. Eu pensar, eu aceitar a realidade que eu tenho e tentar levar aquilo que seja possível, sabe? Então, acho que no Brasil a gente tem que brigar mesmo, no bom sentido do termo, por essas políticas públicas. Eu acho, concordando com uma outra discussão que eu participei, junto com a professora Sônia Vanderlei e a professora Rosemary, que é da UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, a gente discutiu um pouco sobre isso. A internet ela tinha que ser livre, né, para todo mundo. A gente não deveria pagar por isso, ela deveria ser livre. Mas a gente sabe outros aspectos aí nesse bastidor. Então, enquanto a gente não tem isso, se é que a gente vai ter um dia, aí depende aí de cada um ser mais otimista ou mais pessimista, a gente vai fazendo aquilo que é possível, sem fechar a questão, sem generalizar, porque eu estou em área de comunidade, os alunos não têm acesso. É muito relativo isso. São muitas questões aí a serem pensadas. Em relação a isso, eu acho que a pandemia, o ano de 2020, ele foi um marco. Eu não acho que 2020 tenha sido uma virada digital. Eu acho que ele só acelerou aquilo que já vinha sendo falado, pensado, discutido. Trouxe uma aceleração de tal forma que gerou incômodos, mas também gerou criação de possibilidades. Se você conversar com um professor hoje, né, professor da educação básica, mesmo os professores universitários, eu acho que também talvez tenham relatos ali com muitos pontos semelhantes, a gente aprendeu muita coisa.
Muita coisa. Se a gente olha lá para março de 2020, dezembro de 2020, somos outros profissionais. Vivemos tensões, vivemos angústia, vivemos desesperos, vivemos incômodos. Estamos aqui fazendo um programa com barulho do prédio, com barulho de telefone, com a máquina que pifa por um excesso de uso e você tem que tirar do seu bolso para comprar, melhorando o pacote de dados da internet. A gente viveu muitas angústias e tensões. Mas, por outro lado, o que a gente leva na bagagem desse ano de 2020 é algo que ninguém vai tirar da gente. A gente se reinventou, a gente conheceu 1 trilhão de plataformas, talvez, né, não estou dizendo que sejam todos, mas a gente passou a despertar mais para esse aspecto sensível. Como eu vou fazer com que o meu aluno fique ali 50 minutos de uma aula online, que ele participe, que ele abra a câmera? Você lembra aí das campanhas para os estudantes abrirem as câmeras para os seus professores? Então, esse olhar sensível, eu acho que ele foi, sim, ele foi trazido com mais força nesse ano de 2020. E eu torço muito que a gente continue ampliando e melhorando, inclusive desenvolvendo perspectiva crítica. Eu citei aqui que a gente conheceu várias plataformas, mas que também, como historiadores aqui, precisamos ter um olhar crítico diante dessas plataformas, discutir sobre algoritmo, né? Então, isso é um universo aí de pesquisa também muito importante. Né? Não é para dizer que tudo foi maravilhoso, não. Essas plataformas têm limitações, a gente tem, enfim, uma série de críticas a elas, mas foi por meio disso que a gente passou, a escola não deixou de estar presente na vida desses alunos. A escola, muitas vezes, ela é o espaço, né? Um professor, a gente sabe disso, né? A frase famosa lá da Malala Yousafzai, uma caneta, um professor, podem mudar o mundo, é isso. Não é uma visão salvacionista, uma visão idealizada, é uma visão real. Às vezes, dependendo da realidade escolar que a gente está, aquele aluno só tem o livro didático na sua casa para estudar. É o único livro que está presente naquele lar. Só tem o professor para ouvi-lo. Só tem a escola como possibilidade de transformação. Então, acho que a gente não pode esquecer, por mais que a gente esteja preocupado com os conteúdos e conceitos, esses conteúdos e conceitos, eles precisam ser meios e não uma finalidade em si mesmo. Hoje eu estou no pós-doutorado trabalhando com ensino de história, muito diferente do momento inicial da minha graduação, quando eu quis tentar alguém para me orientar na pesquisa da monografia. Tive dificuldade de conseguir alguém que dialogasse. Então, eu acho que realmente vem se transformando, vem se ampliando, e existem nomes muito importantes, aqui eu não vou citar nomes de pessoas, mas o campo, ele é um campo que vem contando com a energia de muitas pessoas, principalmente mulheres, é um campo majoritariamente feminino, e que vem lutando por esse reconhecimento. Isso precisa ser dito. Mas eu acho que ainda realmente é um longo processo. Na minha trajetória, escutei várias vezes, você vai fazer um mestrado na educação, que desperdício. O que essa frase quer dizer? Mas você tem tanta potência de pesquisa, para que vai para a educação? Como se a educação não fosse uma área legítima de pesquisa? Eu acho que vem se ampliando, vem se transformando, tendo reconhecimento, mas acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Como que o campo está hoje? O campo, eu brinco que sempre que eu posso, eu seduzo alguém para ir para a área do ensino de história, porque é um campo que tem muitas possibilidades investigativas. Então, eu já tive a experiência de dar aula como professora substituta na graduação, de trabalhar hoje em dia com a formação de professores e estar sempre incentivando esses professores que às vezes estão anos na sala de aula para voltarem a estudar, para repensarem as suas práticas, para entrar no mestrado. Você citou aí o Prof. História, mestrado profissional em ensino de História, que precisa da experiência da galera que está na sala, que está na ponta, que está trabalhando, que está desenvolvendo trabalhos fantásticos. Então, eu sempre que eu posso, eu seduzo alguém para ir para a área do ensino de História, porque tem um mar de possibilidades, sabe? Então, eu acho que vem se transformando, é uma luta política. Tem gente que não reconhece, que confunde o ensino de história como história da educação, são coisas diferentes. E tem gente que reconhece, que entende que é um campo de ensino, que o ensino de história é um campo e que não quer mesmo reconhecer.
São opções, mas das quais eu vou sempre lutar contra, porque eu acho que a gente precisa desse reconhecimento. Agora, chama a atenção, sempre falo isso, que nós somos também essa transformação que a gente quer. Né? No momento que eu critico, porque não reconhecem, então eu vou divulgar as minhas pesquisas. Eu vou mostrar o que a gente faz. Não é para convencer ou converter ninguém. As pessoas têm seus pontos de vista e são livres. Agora, eu vou divulgar o que a gente está fazendo. A gente faz pesquisa. Os meus alunos, eles não são objetos, eles são cabeças pensantes. Eles são intelectuais que estão ali pensando comigo, que estão enfrentando questões junto comigo. Para eles, não interessa que eu tenha doutorado, pós-doutorado, interessa como eu vou trazer aquilo para a sala de aula, num olhar que realmente seja sensível, humano, e que essa humanidade, essa sensibilidade, não esteja somente no meu texto porque é bonito, porque é legal, mas sim que aquilo realmente toque e transforme. Então, os meus alunos, eles são parte, eles não são objetos, eles são cabeças pensantes junto comigo desenvolvendo uma pesquisa. E vários insights que eu tive na tese, os meus alunos é que trouxeram. Até separei aqui também um trabalho de especialização que originou o livro Ensino de Story Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula. Isso foi meu trabalho de especialização e que eu transformei posteriormente para esse formato de livro. Muitas das coisas que eu discuto aqui foram os meus alunos que trouxeram para mim. Professora, você já pensou nisso? Você conhece o jogo tal? Eles não têm um rigor de pesquisa, nem precisam ter, isso não é preocupação deles. Mas me faziam pensar, poxa, acho que eu vou por esse caminho, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. E a partir sempre dessa postura metodológica de escuta, o que eles têm a dizer? Porque se eu quero ser ouvida, em primeiro lugar, eu preciso exercitar a escuta. E uma escuta que realmente seja amorosa, empática, sensível, como a gente estava conversando. É um pouco disso. Eu acho que o campo está se transformando, tem muitos trabalhos bacanas, eventos da área, pessoas divulgando suas pesquisas, a juventude aí que está adentrando nesse campo, terminando a sua graduação e querendo continuar estudando. Então, é um longo caminho. Esse ano de 2020, eu tive a experiência à frente de um projeto chamado Bate-Papo sobre Ensino de História. Ele foi um projeto feito em parceria com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que fica na cidade de Diamantino, né, na pessoa da professora Vitória Fonseca. E a gente organizou, a gente tem um acervo hoje no YouTube com quase 60 programas, convidando professores e pesquisadores do campo do ensino de história para falarem sobre temas, né, sobre diferentes temas dentro desse campo. E a própria experiência à frente desse projeto me mostrou que realmente o ensino de história está em alta, e que bom que isso acontece. As pessoas estão se envolvendo, as pessoas estão discutindo, estão questionando e estão produzindo conhecimento de forma coletiva. Acho que o formato do projeto, que foi todo online em função da pandemia, mostrou, né, por meio da interação no chat, por meio do Instagram, que a gente utilizava muito para divulgar as lives, sempre dando dicas de leitura, me mostrou que bom, as pessoas estão entendendo que a gente faz pesquisa de ponta, de qualidade, que a gente traz conceitos e que a gente não vai abrir mão disso. Então, acho que essa experiência do livro de ensino de história e do bate-papo sobre o ensino de história me mostrou que a gente está num caminho potente.